A Voz do Brasil. Produção. Ainda tem o Reine Movimento Rádio Show na Boas Novas. E aí, galera da Rádio Reine, estamos aqui de volta com mais um programa de entrevista. Hoje eu tenho um tema aqui, eu quero falar sobre criação de filhos na era digital. Mas eu não tenho filho, então trouxe aqui meu brother, presbítero Luciano, ele que é professor de adolescente, conselheiro de adolescentes lá da nossa igreja Wesleyana Central de Porto Velho, vai estar falando um pouco sobre isso. Como é que tá, Luciano? Tudo bem? Tranquilo, beleza, Rael? Prazer estar aqui. Vamos tentar repassar alguma coisa que a gente aprendeu nessa longa jornada como pai. É isso aí, o Luciano tem 2 filhas, né? Ou seja, pai de filha tem que jogar no mais hard, né? É, por aí mesmo. E o Luciano vai trocar as experiências dele conosco pra gente começar esse assunto, porque esse assunto ele tá um pouco ligado à criação de filho em geral, né? Uhum. Filho não é só tu fazer, jogar ele no quintal e dar ração 2 vezes por dia e água, né? Ele não desenvolve sozinho, né? É, põe por aí. Pois é, acho que cada ano que passa tá mais complicado a gente conseguir criar os nossos filhos e educar os nossos filhos. E esse próximo passo, essa próxima barreira que nós estamos enfrentando é a questão tecnológica. Na época dos nossos pais e dos nossos avós, os problemas eram bebida, se o cara vai jogar sinuca, se ele vai estar no fliperama, vai jogar baralho apostado. Eram problemas totalmente diferentes de hoje, né? Hoje, um grande problema que tem entrado nos lares de maneira bem furtiva é a questão da tecnologia, que está aí destruindo algumas crianças e alguns adolescentes. Então, voltando aí pro antigamente, provavelmente os seus pais e os meus pais, eles estavam em cima de onde a gente estava, que horas, né? Isso. Com quem que a gente anda conversando na rua ou na escola, né? Eles estavam assim, mas hoje que esse relacionamento um pouco mudou, graças à tecnologia, né? Que as crianças agora conversam com outras crianças pelo celular, por exemplo, ou no computador. E o local que elas estão é um local digital também, né? Normalmente é dentro de um jogo ou dentro desse local que eles estão conversando. E parece que o pai de hoje, pelo menos a minha impressão é essa, que o pai de hoje em dia tá meio alheio a isso. Tipo, fisicamente ele se preocupa, onde é que tu vai, que horas tu vai, mas quando ele tá dentro de casa, que ele usa a ferramenta tecnológica para ir a algum lugar, parece que os pais não estão meio alheios. O pai, ele ainda tá forjado na sua criação. Ele acha que o filho dentro de casa está tudo seguro, está tudo sob controle. E é muito pelo contrário. Quando o filho se tranca dentro de um quarto com o smartphone, ele entra num mundo muito pior do que aquele que nós vivemos na nossa infância e adolescência. E então, pais, por favor, pais, vocês, aí, a primeira coisa, acho que a primeira dica do programa é isso, né? Fique de olho onde seu filho tá, né? Tipo, porque ele é criança, justamente por isso, né? Talvez, quando você fez isso, quando você marcou pesado onde as suas filhas estavam, porque elas estavam conversando, talvez as pessoas até te xingavam, né? Eu recebi uns apelidinhos aí engraçados, Hitler, né, ditador, alguns apelidos que a gente até tá ouvindo aí esses dias. Mas minha filha hoje, a Luana, a mais velha, tem 19 anos, e a caçula, a Sarinha, ela tem 10 anos. A minha filha tem 19 anos, mas ela é uma jovem de 19 anos dos anos 80, entendeu? Quando eu conheci minha esposa tinha 18 anos, minha esposa ainda brincava de boneca com 18 anos. E eu, com 16 anos, eu ainda brincava puxando carrinho na rua, não tinha problema nenhum. Hoje, 16 anos, tem gente que tá quase sendo avó, entendeu? Então as coisas estão muito diferentes. E para mim, é uma alegria muito grande de ver a minha filha com 19 anos, ela sendo uma pessoa de 19 anos igual a dos anos 80. E aqueles que me criticaram, né, basta ver os filhos dele como estão hoje, infelizmente. É um caos. Felizmente. Mas hoje é comum, eu conheço crianças de 1 ano que a mãe puxa um smartphone
com os vídeos muito coloridos, com as musiquinhas grudentas, e a criança tem 1 ano, não fala, não sabe nem falar, e ela dá o play lá, coloca o LCD na cara do menino e ele se entretém, né? Os barulhinhos, com a cena fica hipnotizada lá. Mas, tipo, isso vai dar algum prejuízo? Tem algum estudo que expor a criança tão cedo a celular, a tablet, a própria televisão? Existe algum dado já? Que mal isso pode causar? Se pode causar mal? Vai causar mal, não há dúvida nenhuma em relação a isso. E os estudos são parecidos com o da TV, só que com o telefone piorou um pouquinho as coisas, né? Eu estava num restaurante, fiquei aterrorizado, uma criança com menos de 1 ano de idade, ela tinha menos de 1 ano, e ela estava, como você mesmo disse, hipnotizada com o celular a, acho que 3 centímetros, 4 centímetros do seu rosto. Ela não aguentava nem segurar o peso do celular. E existem vários estudos, né? E além desses estudos em questões mais de intelecto, tem os problemas de saúde. As crianças estão tendo... nunca houve um surto tão grande de miopia como está acontecendo hoje com as crianças, né? Eu fiz algumas anotações aqui, e a Organização Mundial de Saúde, ela já colocou a miopia como uma epidemia do século. A gente sempre falava como depressão, né? Mas hoje a miopia, ela é a epidemia do século. E 20% das crianças que estão na escola, elas já estão com miopia, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E eles atribuem essa miopia tão cedo graças ao uso prematuro do telefone, o uso abusado de telefone, né? Porque ela fica com a cara colada no telefone, e isso está arrebentando aí com a vista da criançada. Mas tem outras coisas também aí que a gente anotou aí. Então tem a vista... Tem questão da hérnia, né? Nós somos da geração da hérnia na C3 e C4, né? Pra quem não sabe, hérnia C3 e C4 tá no pescoço, né? Porque meus amigos todos têm dor na lombar. A gente é da informática, eu acho que você também passa muito tempo jogando na informática. Hérnia na lombar, né? A galera é da lombar. Dorzinha na lombar. Hoje o pessoal tem hérnia no pescoço, cara. Cara, mas quando a gente segura mesmo, realmente a tentação é muito grande de equilibrar a cabeça em cima essa inclinação da cabeça que a gente faz, né, bem para baixo, a nossa, vamos estipular aí que a nossa cabeça pesa em média 5 quilos, né? Com essa inclinação que a gente costuma fazer bem para baixo, olhando o celular, a cabeça ela passa a exercer uma pressão equivalente a 27 quilos. Então isso é muita coisa. Quando meu celular tinha só o jogo da cobrinha, eu não passava tanto tempo, assim. Mas agora que os tá jogos tudo de hoje, lá, a molecada né, passa tá 2, 3 horas no celular. Quando a bateria acaba, ele espeta na tomada e continua jogando. Entendeu? Então tem essa... Então fisicamente a gente tem um olho, a gente tem o pescoço. Tem olho, tem pescoço. E tem as questões motoras mais relacionadas à criança, né? As crianças estão pulando etapas. Como que a gente coloria, né, Reuel, na nossa infância? A gente pegava na época de Daniel Azulay, não sei se alguém se lembra de Daniel Azulay. A gente pega uma caneta na mão e colore. Né? Hoje a criança ela vai colorir o quê? Com o dedo. Ela perde a função motora de pegar na caneta. E isso vai causar um grande problema, né? A não ser que lá na frente a gente vai fazer uma redação digitando, né? Mas hoje não. Hoje a gente vai fazer uma redação, hoje a gente escreve, ainda usam muito o papel e a caneta. E você vê hoje um adolescente, ele não escreve, ele tem um garrancho. Parece até um médico, né? É incrivelmente terrível essas questões que atrapalham nessa formação motora. E entre outros também, na questão de caráter, né? Questão nas questões motoras, por exemplo, existe o pessoal fala que mulher não sabe dirigir, né? Minha esposa dirige muito bem. Mas minha esposa dirige muito bem porque ocorreram estudos em relação a isso, por conta da infância dela, da criação dela. Então, mulheres que elas foram criadas, né, num ambiente onde ela exerceu brincadeiras, vamos dizer, entre aspas, assim, de menino, porque brincadeira é brincadeira, mas jogava pedra, guerra de mamona,
sobe em árvore, jogava bola, ou seja, tudo isso é um exercício que você faz no seu cérebro que te dá uma orientação espacial. Então, mulheres que brincaram assim, elas conseguem dirigir bem melhor. Elas conseguem estacionar é muito mais fácil. Quando a gente vê a gente querendo estacionar, a gente se assusta. Então, isso está relacionado à infância. E uma criança que é criada onde o seu lazer é tão somente celular, ela não consegue desenvolver isso. Não vai desenvolver várias coisas, né? Não, a gente vê assim os benefícios, fala, não, é reflexo, é agilidade no raciocínio. Meu filho já fala inglês, português, ele já sabe as cores em inglês e português. Fala em espanhol, mas não consegue pegar uma caneta, não consegue chutar uma bola, não consegue andar, tem problemas de equilíbrio. Se fizer um teste psicotécnico, que a gente faz aqueles risquinhos paralelos lá, ele não vai conseguir fazer e será reprovado, então tem essas questões também aí. A criança começa ela tá lá no ambiente virtual, celular, e aí tem uma porta de coisas, né? Que quando você é adulto, se eu te expor, por exemplo, a uma pornografia, você vai decidir se você assiste ou não, né? Você tá passando lá, você fecha ou não, né? Mas uma criança, ela não formou ainda o lóbulo de decisão dela, né? Ela não... E se ela for exposta às coisas assim que pega os instintos mais primitivos, né? Como a violência, como a pornografia e outras coisas, ela não vai saber decidir. Então, você acha interessante filtrar? Também não há... Sem dúvida. Não há dúvida, assim, o dano que uma imagem pornográfica causa numa criança, ele é praticamente irreparável. O pastor Nilaney que esteve aqui, eu assisti, ele fala, né, que o nosso cérebro tem uma memória assim, fora do comum, e aquilo que é exposto, dificilmente você consegue esquecer. E uma criança que é tão vulnerável emocionalmente, ela ser exposta a uma questão pornográfica, isso vai causar N problemas assim, inumeráveis para a vida dela. E, infelizmente, os estudos mostram que cada vez mais crianças mais novas estão sendo expostas à pornografia e os pais não têm a menor noção. E essa exposição inicia a criança, porque o ser humano é assim, né? O ser humano ele vai se desenvolvendo e de acordo com as coisas que ele vai sendo exposto, ele vai caminhando. E com isso a gente está tendo a gente está startando a parte sexual muito cedo, né? Exatamente. Bem mais cedo do que deveria. Exatamente. Você vê crianças de 12 anos tendo ato sexual dentro do colégio. E o pior de tudo é que você vê crianças de 12 anos tendo ato sexual com 2 meninos. Ou seja, aonde que essa pessoa foi instruída que o ato sexual tem que ser com 2 meninos. Aonde ela aprendeu? Ela viu isso num filme pornográfico. E quando você vê isso num filme pornográfico, você torna esse ato sexual do filme pornográfico como um padrão da vida sexual. Ela vai levar isso, entendeu? E isso aí causa um problema. Tem um estudo no Reino Unido, porque nós temos o problema da pornografia com adultos, né? Temos problemas de pedofilia, homens, né, que abusam de criança, mas nós estamos, por conta dessa exposição de pornografia para criança, nós estamos criando uma nova classe terrível, que é crianças que abusam crianças. Não são mais adultos que abusam crianças. Nós temos crianças que estão abusando de crianças. Então, lá no Reino Unido, eles fizeram, ano passado, um estudo dos últimos 4 anos. E dos últimos 4 anos, eles detectaram 30 mil casos de abusos sexuais entre as crianças com crianças. Desses 30 mil casos, 2.625 casos foram dentro das escolas. E desses 2.625 casos foram estupros, foram atos sexuais consumados, entendeu? E eles viram que de 2013 a 2016 eles tiveram um aumento de 71% nesses casos. Aí falaram, mas por que será que teve isso? Não é uma coincidência, eles fizeram mais um estudozinho que diz o seguinte, que menores de 10 anos de idade, 1/3 dos menores de 10 anos de idade, eles estão tendo acesso à pornografia. É muita coisa. E dos jovens de 14 a 16 anos, 8 em cada 10 estão não só tendo acesso à pornografia, mas eles têm acesso à pornografia frequentemente.
frequentemente. E isso é um problema muito sério, muito sério. E aí, se ele ficar triste também, pra encontrar alguma coisa de suicídio, coisas obscuras na internet, tem a rodo, né? Esses desafios que, pra nós pais, parece que são coisas assim de, o que você é um retardado que você entra, mas para um adolescente faz muito sentido isso, porque ele quer ser incluso, né? Ele precisa de atenção, então faz muito sentido isso. Essa questão também desses desafios malucos que tem na internet. Né? Então, função do pai. O que o pai faz? Meu Deus do céu. Quebra o celular do menino. Pai, pelo amor de Deus, pai. Se você não entende, vai fazer um curso de internet, de smartphone, sei lá, mas não tem como fugir isso. Existem algumas atitudes aí que a gente pode agir para prevenir. Em relação ao uso do celular, né? Criar regras de tempo que a criança pode usar o celular, isso vai ajudar na questão da saúde, na questão do pescoço, na questão da vista, né? Estipular um limite. 1 hora por uma criança de 2 a 5 anos não pode passar de 1 hora com o celular. Entendeu? Então, estipular limites. E também estipular algumas regras. Se você não tem conhecimento tecnológico igual nós temos, né? Se você for comprar um novo roteador na sua casa, dá uma olhadinha lá atrás, tem lá controle parental, né? Hoje tem muito isso. Então esse controle parental ele facilita muito, ele já tem vários filtros para bloquear alguns acessos. Crianças até 9 anos de idade com conta no YouTube, com conta no Facebook. Pais, pelo amor de Deus, vocês estão com a cabeça. Como uma criança de 9 anos de idade tem uma conta no Facebook, uma conta no YouTube? No máximo, uma criança dessa teria que ter acesso a um YouTube Kids ou por aí. E existem outros aplicativos, como até meu irmão me indicou, que é analista de sistemas, eu vi aí, é fora de série, que é o Google Family Link. Tudo que a filha dele tenta executar no celular, ele recebe uma notificação, onde quer que ele esteja, e pelo celular dele ele libera ou não. Se ela quer assistir um vídeo no YouTube, ele olha lá, que vídeo é esse aqui, tá vendo? Não, você não vai assistir. Tum! E ainda manda uma mensagenzinha, não vai assistir, acabou. E existe o limite de horário, é 1 hora de internet por dia. Pronto. E ela tem que se policiar, já usei 20 minutos, já usei 10, vou economizando. Então a gente precisa criar limites para os nossos filhos. A gente vai ter uma certa noção mesmo do que está acontecendo daqui a uns 10 anos, 15 anos, que vai ser essa próxima geração. E que eu espero que a gente consiga reverter esse problema. Cara, impressionante mesmo. O pai precisa estar ativo nessa área também, né? Precisa estar de olho realmente no filho em tudo. E acho que uma das desculpas, quando ele tiver mais adolescentezinho, um pouquinho, uma das desculpas é: pai, você não deixa eu conversar com os meus amigos, porque os amigos vão estar no WhatsApp. E parece que não é também o ideal a gente ter amigos online, né? Seria melhor o relacionamento mesmo. A gente está trocando um relacionamento, um contato físico para um relacionamento virtual, né? E relacionamento virtual é um contrassenso, né? Se é virtual, não pode ser um relacionamento. Pois é, então outra coisa que os pais estão deixando, né? De ficar em cima ali e ter o relacionamento. Né? A gente está vendo também, esse alto índice de depressão, né? Alto índice de suicídio com adolescentes. Eu vi uma adolescente de 11 anos no status dela dizendo que ela queria morrer. Como uma pessoa de 11 anos quer morrer, não sabe nem que quer pagar uma conta, né? Não paga nem a conta do celular dela e diz que quer morrer. Deixa chegar a fatura do cartão. E o pior é que o pai não tá vendo isso. Isso dá um desespero na gente, o pai não tá vendo isso. E a gente brincava na rua, jogava bola, pegava sol, e muitas dessas coisas, Deus é perfeito demais. Então, a gente estava até conversando sobre a questão de serotonina, né? O sol, ele ajuda a produzir serotonina. A gente sabe que pessoas que sofrem de depressão têm um baixo índice de serotonina. Então, sol, ele ajuda a produzir serotonina. E hoje os nossos adolescentes ficam enfurnados dentro de casa, né? Antigamente, para eu ficar de castigo, minha mãe me botava dentro de casa. Né? Hoje o castigo é me dar o celular, né? Me dar o celular que você está de castigo. Então, sol, atividade física produz serotonina. E os jovens só querem... A juventude só quer ficar enfurnada, jogando, só exercita os dedos. Né? Estar com amigos, conversar, dar risada, mas com contato, não virtualmente, isso produz serotonina. E essas coisas estão se perdendo por conta da tecnologia. Mas o problema não é a tecnologia é uma bênção. O problema, na verdade, está como sempre, nas pessoas.
Pois é, pais. Então, pais, sua responsabilidade. Você tem que estar em cima. Uma coisa trivial que minha mãe... Uma vez eu percebi sem querer, assim. Uma vez eu era casado já, 2 anos de casado. Eu fui visitar minha mãe. E aí eu saí do banheiro, fui no banheiro. Quando eu saí, ela falou: você puxou a descarga e lavou a mão? Aí quando ela falou isso, parece que a minha mente fez um link. E eu vi ela falando isso desde quando eu tinha 6 anos. Eu saindo do banheiro, ela: você puxou a descarga? Aí eu fiz 6... Lembrei quando eu tinha 16, lembrei quando eu tinha 18, e na época eu tava com 25, ela falando isso. Aí eu falei, meu Deus, ela tá há 25 anos mandando eu lavar a mão e puxar a descarga. E tinha dado certo, né? Porque quando eu saí do banheiro, eu falei, claro que eu lavei e puxei a descarga, é claro, né? Mas é claro, porque ela passou 20 anos, se o cara não aprender em 20 anos, né? Meu Deus! A verdade, os estudos mostram que até os 7 anos... onde praticar. Até os 7 anos você vai aprender 75% de tudo que você vai fazer na vida. Na verdade, até o 2º ano você vai aprender 75% de tudo que você vai fazer na vida. Primeiro ano, 50%, mais o 2º ano, mais 25%. Mas aí está mais relacionado a essa questão motora que eu falei, das brincadeiras e tal. Mas tem a questão das falas, tudo. Mas o caráter da criança... A base do caráter da criança até os 7 anos. Então, na verdade, tua mãe te forjou até os 7. Depois ela tava só repetindo. Repetindo. E, cara, parece que os pais de hoje em dia falam 1, 2, 3 vezes e... não vai fazer não? Então deixa pra lá. Como assim? Você me venceu. Como assim, cara? Não, pais, fiquem em cima mesmo. É sua responsabilidade. Cuide bem do seu filho também nessa parte tecnológica. Lu, um recado final aí? Cara, um recado que eu deixo é uma passagem bíblica que a gente não podia deixar aqui, né? Que tá lá em Provérbios 22:06. Instrua a criança, né? Instrua enquanto criança no caminho que deve andar. Então, pais, não deixem você querer instruir o seu filho já quando ele tiver 18, 19, como o nosso amado Reuel, puxar a descarga com 20 e poucos anos, não. É enquanto criança que o seu filho está formando o caráter, você tem que instruir ele agora. E como diz a palavra, quando ele crescer, não se desviará desse ensino. Amém. É isso aí, galera. Então encerramos essa entrevista, esse papo muito bacana. Com certeza o Lu volta para outros papos, outros assuntos. De aviação, né? Fala de um monte de coisa aí. Inclusive ele tem um canal, vou deixar aí embaixo aí para você clicar, curtir. Galera, esse mês de novembro eu vou ter uma surpresa para vocês. Teremos um sorteio. Teremos 2 entradas pro Rodolfo Abrantes no Dunami Experience. Então, daqui a pouco, nos próximos programas, vou dizer como você vai participar. Mas sim, galera, tá chegando. Vai ter em Porto Velho, dia 1 de dezembro. Rodolfo Abrantes, Theo Hayashi, Banda Soso. E tem mais um maluco que vai vir, não tem? Tem um outro cara aí que vai vir. E, manos, é o Dunamis Experience. Então, um abração, galera. Até mais. Até semana que vem. Falou!